Boa tarde a todos. Nós hoje, devido ao facto de não podermos circular de concelho para concelho, devido à realidade que estamos a viver, de repente a pandemia, nós hoje não vamos realizar culto. E por essa razão o Senhor colocou no meu coração partilhar convosco alguns pensamentos para alimentar as nossas almas, particularmente para aqueles que se costumam vir connosco no Centro Bíblico da Feira, os nossos irmãos, as nossas irmãs na fé, aqueles que também estão ali, portanto, a ouvir a Palavra de Deus, o Evangelho, e que estão interessados nas coisas de Deus, não somente para esses, mas todos aqueles que por curiosidade ou por busca também nos procuram para alimentar os seus corações, para aumentar os seus conhecimentos bíblicos. E nós estamos aqui com esse propósito. E eu gostaria de falar-vos, não de uma forma muito extensa, mas falar-vos acerca do maior dos profetas, João Batista. Falar acerca de 3 áreas na sua vida em que ele foi tentado. E como é que ele reagiu face a essas tentações. E também para nos pôr a pensar que nós, na nossa vida secular, no nosso dia-a-dia, na nossa carreira cristã, nós também somos muitas vezes tentados da mesma forma. E que esta palavra seja uma palavra que nos incentive, que nos encoraje, que nos dê a sabedoria necessária para reagirmos corretamente face a estas tentações. E assim nós vencermos essas tentações. Então, a primeira tentação, a primeira área onde ele foi tentado, João Batista, foi tentado pelo orgulho. E vemos isso em João capítulo 1, versículo 19. João Batista tinha começado o seu ministério e com um impacto enorme, com um sucesso grande. Multidões seguiam-no para o ouvir e se submetiam ao seu batismo. Ele estava no seu ponto áureo, estava no auge da sua carreira cristã. E há uma delegação, reparem nesta importância, houve uma delegação enviada pelos líderes religiosos que estavam em Jerusalém para falarem com ele. Queriam saber qual era o seu plano, qual era o seu propósito, quem era ele. E então eles vieram, e no capítulo 1, versículo 19, nós temos assim: este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Nós temos ouvido falar acerca de ti, temos ouvido falar acerca daquilo que tu pregas, da tua mensagem, mas afinal, quem és tu? Bem, João, nesta altura, ele tem uma oportunidade extraordinária para brilhar. Puxar pelos galões e dizer: bem, olha, em primeiro lugar, eu sou primo do Messias anunciado, do Cristo que havia de vir. Além disso, não somente eu sou da sua família, como também eu sou o seu arauto. Não me surpreende, poderia dizer João, que nessa eternidade passada, quando da criação, o conselho de Deus, a trindade de Deus reuniu e decidiu que eu seria incumbido desta missão nobre de preparar o caminho para a vinda do Messias. Quem sou eu? Eu sou o pregador do deserto, aquele que arrasta multidões. Ele respondeu assim, não, completamente diferente. As suas respostas são degraus na escada, não para subir, mas para descer. Ele faz um trajeto descendente. Quem és tu? Ele diz: eu não sou o Cristo. Depois ele desce outro degrau e diz, e eles insistem: quem és, pois? És tu Elias? Ele diz: não sou. És tu o profeta? Ele responde: não. Então ele começa por dizer: eu não sou o Cristo. Depois ele diz: não sou. E depois diz: não. Ele vai descendo. Acrescenta: eu sou a voz. E a voz tem esta particularidade: ouve-se, mas não se vê. Ele poderia acrescentar, como depois mais tarde disse: e o meu propósito é para que o Cristo tenha a primazia. E já agora, eu posso estar no palco, mas o meu propósito é que ele cresça e que eu diminua. Ele vem para o palco. Ele vem para estar na ribalta, sob as luzes dos holofotes. Eu não. Ele vai crescer e eu vou diminuir. E mais, eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele tem a oportunidade
para se orgulhar, mas responde a essa proposta, a essa tentação, humilhando-se a si mesmo, seguindo o exemplo daquele que ele anunciava, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas humilhou-se, esvaziou-se a si mesmo. Mais tarde, o apóstolo Tiago tem a mesma compreensão disto. Nós muitas vezes ficamos muito concentrados na nossa pessoa e somos ingratos para com o Senhor. Ele disse, o apóstolo Tiago diz, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Portanto, o que nós temos, o que nós somos, fazem parte da graça. São dádivas de Deus. São privilégios que o Senhor nos dá, meios, talentos, dons que Ele nos dá para nós usarmos, mas tudo vem dele. O apóstolo Paulo teve esta compreensão. Ele escreve aos Coríntios, na primeira epístola e no capítulo 4, ele tem um versículo, tem uma frase que deve estar sempre presente na vida daqueles que têm não somente responsabilidades no mundo. Nós, a nossa sociedade, a nossa geração precisa de líderes fortes, carismáticos, em palavras, em ações, mas que também sejam humildes. E a vida cristã, a igreja precisa também de líderes assim. De líderes que eram gigantes, como foi o apóstolo Paulo, mas que disse, quem é que te faz sobressair? Quem é que te faz destacar? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, porque te vanglorias, como se não o tivesses recebido. Tudo que nós temos vem de Deus. E devemos de ter isto presente. É a sua graça. É a sua misericórdia para connosco. É a sua graça que nos dá este privilégio de sermos usados na sua obra de uma ou de outra forma. Segunda tentação. A inveja. Ele foi tentado pela inveja. Areias movediças, terreno pantanoso. E quantos não têm sido afogados e fizeram naufrágio na fé e na vida por causa da inveja? Reparem em que moldes é que essa tentação surgiu. E lemos isso no capítulo 3 do Evangelho segundo João, no versículo 26. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquilo que estava contigo, além do Jordão, referindo-se ao Senhor Jesus, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Como é que vais agora reagir, João? Tu deste testemunho de Jesus, dizendo que ele era o Cordeiro de Deus, que era o Messias, mas isso trouxe consequências para o teu ministério. As multidões transferiram-se. Agora o palco é outro. O líder é outro. Eles agora seguem-no a ele. Reparem que eles dizem e todos lhe saem ao encontro. João Batista como é que reage? Ele reage desta forma. É uma forma espiritual, é uma forma ajustada à situação. Ele responde assim: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Isso está a acontecer. Mas isso vem do céu. Isso é a obra de Deus. Não importa. Eu para isso vim. Eu vim para dar testemunho dele. Agora seguem-me. Até os meus próprios discípulos, podia acrescentar João, um após outro, têm-me deixado para o seguir. Eu sinto contentamento nisso. Lembra-me um homem chamado Viriato Dias Sobral. Quando eu conheci, ele era um líder espiritual, era muito respeitado em muitas igrejas e tinha um ministério e além disso tinha uma vida fantástica. E eu tinha os meus 18 anos e eu e um grupo de jovens, alguns ainda com menos um ano ou dois do que eu, outros com mais 1 ou 2 anos, nós começámos a conviver com este homem de Deus. Ele viveu uma vida fantástica, sem dúvida, uma vida maravilhosa. Ele era um líder humilde. Ele tinha uma coisa, ele emanava a presença de Deus. E sabem, desculpem. Ao fim de 2 anos ou 3,
Eu tinha 21 anos, 22. E era ele que propunha o meu nome e o nome de outros para falarmos em reuniões importantes, em congressos. E eu estou a ver a cara dele sentado na primeira fila, os olhos brilhando, contente, feliz. Outros estavam a tomar o lugar dele, naquelas situações assim. E não havia uma gota de inveja naquele homem, naquele coração. Vamos supor uma coisa. Estamos a orar por um revivamento, por um despertamento. Mas vamos supor que nós temos um conhecimento antecipado que esse reavivamento não vai alcançar a nossa igreja, não vai ser ali o epicentro. Vai ser numa outra igreja. Se calhar até numa igreja que tem uma forma de cultuar a Deus diferente da nossa, que numa ou noutra área nós até podemos reprovar. Os líderes daquela igreja, o pastor daquela igreja, pensámos nós, não tem uma teologia tão consistente como a nossa. Pois bem, nós estamos a orar por isso. E se nós soubéssemos que o epicentro, que tudo iria começar ali, na outra igreja, nas outras igrejas, que todas as igrejas do nosso concelho, do nosso distrito seriam abençoadas, mas o número dos crentes na nossa igreja se iria manter. Eu pergunto, continuaríamos a orar pelo reavivamento, pelo despertamento? O apóstolo Paulo, ele foi confrontado com uma situação assim. Ele está preso. O seu ministério está coartado. Ele pode escrever, mas não pode falar. Ele não pode evangelizar. Ele não pode andar de porta em porta. Ele não pode ir às sinagogas. Ele não pode falar em público. E então ele recebe uma notícia. E a notícia é esta. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros pregam fazendo de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia. Insinceramente. Isto é, eu estou a pregar a Cristo para causar assinto, para causar inveja em mim. Tu não podes pregar, estás preso, mas nós estamos no campo. Nós estamos no campo. E tu, mesmo que queiras, não estás. O apóstolo Paulo poderia lamber as suas feridas, ficar numa de autocomiseração. Como é que ele reage? Bem, eles pensam suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia que importa, respondeu. Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto eu me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. O que importa é que Cristo esteja a ser anunciado. Que princípio, que atitude, que conduta. Prezados amigos e irmãos na fé, conservos na obra de Deus, que o Senhor vos abençoe muito. O que importa é que Cristo seja anunciado. Terceira tentação. João Batista foi tentado pelo desânimo, pelas dúvidas. Eu já tenho dificuldade em ouvir pessoas que nunca têm dúvidas de nada, que nunca desanimaram perante as dificuldades da vida. Eu não pertenço a esse número. Eu sei o que é ficar desencorajado às vezes, eu sei o que é ter dúvidas. E por isso eu compreendo João Batista. Ele já não era seguido por multidões. Está preso. Ele está preso, ele foi encarcerado. E não somente ele está preso. Ele está preso à guarda dos soldados romanos. Alguém usou também a chave de dúvida e levou-o para longe. E ele não estava a perceber. Há coisas na vida cristã, na nossa carreira cristã, na nossa caminhada que nós não percebemos. Eu não percebia. E tinha razões para não perceber. Ele tinha razões, tinha motivos fortes para não perceber. E ele estava convencido de que Jesus, o Messias que ele era, que viria para restaurar a nação, para os libertar da mão dos inimigos, para trazer paz e prosperidade nunca vista. E ele faria parte desse projeto grande e grandioso. Ele está preso. Não somente ele está preso, ele com certeza que ele sabia quais as consequências daquela prisão. A razão pela qual ele estava preso tinha consequências. E não era estar ali meia dúzia de dias, se calhar alguns meses. Não, isso seria muito pior que isso.
Seria muito pior. E nós sabemos o que é que aconteceu. E João sabia que iria acontecer. Então ele manda 2 discípulos seus ter com Jesus. E lemos isso em Mateus capítulo 11. E a pergunta era muito direta. E perguntai a Jesus, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Mais nada. Ele não divaga. Ele vai direto ao assunto. No fundo é, Jesus, tu és o Messias, ou então afinal eu me enganei. E tu não és a pessoa que nós esperávamos, não és a pessoa que nós esperávamos. Não és. Não pode ser, estou aqui. E Jesus também responde de uma forma direta, de uma forma precisa. E ele diz, ide e anunciei a João o que estás ouvindo e vendo. Ide e anunciei a João o que estás ouvindo e vendo. Ele então cita a profecia que está no profeta Isaías, capítulo 35, que em relação ao Messias estava profetizado que ele viria, ele vem e vos salvará, então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará. E disse isto a João. Isto é o que está a acontecer. Portanto, estas são as minhas credenciais. Eu sou o verdadeiro Messias. Com certeza que João ficou com uma paz grande na alma. A sua mente foi apaziguada. Ele é o profeta. Melhor, ele é o Messias que havia de vir. E Jesus diz isto particularmente aos seus discípulos, mas depois em público ele vai mais longe. João, nesta altura, era uma cana trilhada, era um pavio que fumegava. E Jesus poderia aproveitar isto para ser duro com João Batista, mas não. Precisamente o contrário. Ele não aproveita a sua ausência para o diminuir. Ele fala em público dizendo, alguns pensarão que é uma cana trilhada, mas não. Ele é uma cana que não é agitada pelo vento, ele é firme. E digo-vos mais. Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Como é que nós tratamos aqueles que por aquela razão estão a mancar ou até caíram e ficaram prostrados? Aproveitamos essa oportunidade para os colocarmos de parte, para nós termos mais espaço no palco, para sermos mais apreciados. No fundo, queremos que eles diminuam para que nós cresçamos. Se for assim, é um pensamento maligno. Uma última aplicação. Ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Primeiro ouvir, depois ver. Muitos que seguiram Jesus preocuparam-se apenas com o ver e não com o ouvir. Eles viam os milagres espetaculares, tremendos que Jesus fazia. Mas isso mudou exteriormente, mudou alguma coisa nas suas vidas, mas faltava-lhes respaldo, alicerces firmes, numa fé esclarecida, porque ainda hoje o ouvir a palavra de Deus aumenta a nossa fé. E por isso, quando nós vemos, nós temos discernimento para analisarmos aquilo que vemos. Alguns correm, deixam tudo e correm. Ao cheiro do fumo de qualquer milagre, mesmo que seja um cheiro muito ténue. Porquê? Porque eles querem ver. E ficam entusiasmados quando veem o milagre do sol, quando veem que alguém num certo sítio remoto, há 3 dias, há 3 semanas, não come nem bebe e é muito religioso, então fazem-se rusgas de autocarros, como já tive conhecimento de algo que aconteceu numa terra onde eu vivi durante 10 anos. Era uma coisa impressionante. Mas outros ficam quietos no seu lugar em paz. Sabem porquê? Porque aquilo que eles ouviram e ouvem diariamente da palavra de Deus não os faz correr assim.
respaldo bíblico, sabem naquilo que devem crer e como devem crer. E João Batista, com certeza que ele sossega com aquilo que ele ouve e por aquilo que ele via, com este recado que os seus discípulos lhe trouxeram. Oxalá cada um de nós possa dar mais atenção àquilo que o Senhor diz. Abrir o coração para a sua voz. Vermos o que é que o Senhor tem feito na nossa vida. Aquilo que Ele vai fazer na nossa vida no tempo futuro. O que é que Ele vai fazer no mundo. E nisto tudo não nos esquecemos de nenhum dos seus benefícios. E quando formos tentados pelo orgulho, pela inveja, pela dúvida, que nos lembremos daquilo que ouvimos hoje. E para vermos coisas grandes na nossa vida. Coisas essas que têm a sua gênese, têm a sua origem no céu. E por isso toda a glória deve ser dada ao nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe neste dia de domingo. Amém.